e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o Júlio Verne. Eu sou uma pessoa muito desligada, então eu estudo faz 2 anos nessa escola e eu não fazia ideia quem era o Júlio Verne, o que ele tinha feito de importante, até que o meu professor de Ciências e Biologia, o Marco Aurélio, ele me fez a proposta de fazer esse trabalho, que a princípio eu pensei que seria só mais um trabalho convencional, sobre uma pessoa que foi importante para a literatura, mas não foi isso que aconteceu. E apesar de ser uma pessoa muito desligada, eu sou uma pessoa curiosa. Então, estudar sobre o Júlio Verne, aprender sobre ele, me despertou interesse. E hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre o que eu aprendi com ele e sobre ele. O Júlio Verne ele nasceu em Nantes, na França, em 1828. Ele era de uma família renomada. O pai dele era advogado e a mãe dele vinha de uma família burguesa. E ele até cursou advocacia, direito, mas ele acabou abandonando e partiu para a literatura, que era o que ele era apaixonado. E o primeiro livro de sucesso que ele escreveu foi 5 Semanas em Balão, em 1863. O Júlio Verne ele foi considerado o pai da ficção científica porque nos livros dele ele fazia várias previsões. Um exemplo é o livro dele da Terra-Lua, escrito em 1865, que ele previu o lançamento de um foguete, o Apollo 11, na Flórida, em 1969. Outro exemplo é no livro dele 20.000 Léguas Submarinas, que foi escrito em 1870, que ele descreve o submarino movido a eletricidade, que só foi criado 16 anos depois desse relato, e ele também descreve o escafandro autônomo, que para quem não sabe é aquelas roupas de mergulhadores, que só foi criado em 1943. No manuscrito Dia de um Jornalista Americano, em 2889, ele prevê o noticiário, a televisão e o televídeo, que ele diz que as notícias vão ser passadas, transmitidas por repórteres e cientistas no futuro. No livro dele também, Paris no século XX, escrito em 1863, ele fala sobre como seria Paris na década de 60. E ele descreve automóveis movidos a cavalo, sem cavalo, desculpa, e com a força de um motor. Ele estaria descrevendo um carro. O Júlio Verne ele costumava dizer que talvez ele tenha olhado pouco mais à frente do que a maioria dos críticos dele. Isso era um fato, porque muitos dos livros dele não eram aceitos na sociedade na época. O livro dele que fez mais sucesso, o primeiro sucesso dele, 5 Semanas em um Balão, ele foi rejeitado por 6 editoras. Então, eu acho que é o que ele deixa de herança pra gente também. Além dos livros, são os ensinamentos, porque ele ensinou a gente a não desistir dos nossos sonhos, mesmo que a gente não tenha apoio. Por exemplo, o pai dele, a partir do momento que ele desistiu da advocacia, ele não queria mais ser advogado, que era uma tradição da família, ele parou de financiar ele não deu mais apoio para ele. E eu também acho que a nossa escola, a Escola Júlio Verne, ela tem isso, essa criatividade, essa inovação do autor na essência dela. Ela busca sempre auxiliar nos estudos, fazer a gente se apaixonar pelos estudos da mesma forma que o Júlio Verne era apaixonado pela literatura e ficção científica. Bom, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia.